tarde, meus amores. Encerrando nossa semana de revisões, vamos fazer a revisão de história agora. E como a gente viu como foi a evolução do campo e da cidade no passado, a gente tá vendo agora, e vai cair no nosso teste, como foi a evolução do campo e da cidade agora, nesses últimos anos. E uma das coisas que a gente precisa saber é que cerca de 200 anos atrás, uma moda surgiu nos Estados Unidos e na Europa, que era que todo mundo queria beber café. O café virou moda e todo mundo queria beber. E aí foi que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de café. Por quê? Porque ele tinha um solo muito fértil e era um solo propício para o plantio desse café. E aí houve a expansão dessas fazendas de café, principalmente na região do Paraíba, e era necessária a mão de obra para trabalhar. Então, o que os portugueses fizeram? Para poder fazer o plantio desse café nessas fazendas cafeeiras, eles traziam a mão de obra dos africanos escravizados. Só que, para toda essa produção, eles traziam os escravizados, só que em 1850 foi criada uma lei aqui no Brasil que proibia os portugueses de trazer pessoas escravizadas da África. Então, o que aconteceu? Mesmo com essa proibição, as fazendas de café continuavam crescendo e os portugueses precisavam da mão de obra, né? Os cafeeiros, os fazendeiros precisavam dessa mão de obra, né? Para produzir este café todo. Foi aí que eles tiveram que incentivar, né, os fazendeiros, incentivaram a vinda de imigrantes. Lembram que a gente já falou sobre os imigrantes e sobre os migrantes? Então, os imigrantes vinham de outros países para trabalhar aqui nessas fazendas cafeeiras. Foi aí que algumas cidades se destacaram, uma delas, inclusive, é São Paulo, que foi uma das cidades que mais se destacou na produção e exportação, ou seja, a venda desse café para outros lugares. Mas com esse crescimento dessa venda desse café, a indústria também cresceu. E algumas das cidades que mais cresceram com essa indústria, ou seja, a indústria do café crescia, consequentemente a população aumentava e as indústrias de outros tipos cresciam também. Roupas, alimentação e várias outras coisas iam se complementando ao aumento de pessoas nas cidades. E as cidades que mais se destacaram nesses anos, que foi em torno de 1889, 1930, mais ou menos, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Aí, o que foi que aconteceu? A gente estava falando que São Paulo cresceu como uma das cidades que mais produzia café e continuou crescendo, assim como Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre também cresceram. Mas São Paulo, se destacou mais por ter mais exportações, ela cresceu, as pessoas vinham para São Paulo em busca, né, de uma vida melhor. E o que aconteceu? Aconteceu que, assim como nas outras cidades, mas em São Paulo muito mais, aconteceu a diversidade cultural, que a gente já falou isso em outro vídeo, lembra? O que é a diversidade cultural? É quando nós temos muitas pessoas diferentes, completamente diferentes, em um determinado lugar. Então, as pessoas aprendem com a diversidade cultural. A gente aprende que a gente precisa respeitar, as pessoas são diferentes, as pessoas aprendem coisas diferentes, as pessoas trazem coisas
que já são ensinadas pela família, a gente aprende na escola, a gente encontra pessoas diferentes vivendo em todos os tipos de meios. Então, o que acontece? Essa é a diversidade cultural. E São Paulo é uma cidade muito diversa. A gente viu exemplos de cultura indígena, porque os índios já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, nós temos já exemplos de diversidade cultural, os indígenas, os portugueses. Nós vimos também os nordestinos que migraram do seu estado natal e foram procurar uma outra vida, um outro trabalho na cidade de São Paulo. A gente tem a cultura africana, né? Os afrodescendentes, que são quem? São os descendentes dos negros escravizados, que tem uma cultura muito rica e muito bonita também, assim como os indígenas, assim como os portugueses, assim como os espanhóis, assim como outras culturas que foram se implementando, principalmente na cidade de São Paulo. Então, meus amores, alguns exemplos de coisas que essas culturas agregam para todos são alguns pratos típicos que são incorporados à nossa cultura. As danças, algumas danças são incorporadas também à nossa cultura, né? Nós temos o carnaval, que é uma época típica que se tornou brasileira, mas que tem origem principalmente africana. Então, são coisas que a gente vai incorporando como sociedade, porque a gente cresce e a gente aprende com todas as pessoas. E isso é muito legal, isso é muito importante, a gente aprender e também ensinar, porque no momento que eu falo alguma coisa que o meu amigo não sabe, eu estou ajudando ele, eu estou ensinando ele. E no momento que ele está falando algo que eu não sei, eu estou aprendendo. Então, é muito importante que a gente respeite essa diversidade e agregue. Sempre é o bom a gente sempre agregar, não é? A gente aprende, faz amigos e a gente convive com muita gente. E essas pessoas são diferentes da gente, ok? Uma outra coisa que a gente fala também é sobre a rotina. O que é a rotina? A rotina é tudo aquilo que a gente faz todos os dias. Por exemplo, eu acordo, tomo banho, escovo meu dente, tomo café, vou para a escola. Depois à tarde eu almoço, vou para aula de futebol. Depois eu vou fazer aula de inglês. À noite eu janto, faço meu dever de casa e vou dormir. Esse é o exemplo de uma rotina, ok? Não que seja a da tia, nem a de vocês, mas a tia deu um exemplo de uma rotina. A rotina que a gente tem aqui na cidade é completamente diferente da rotina que uma criança, uma pessoa que mora no campo tem. Mas isso a gente vai ver depois. A gente tá falando da rotina de pessoas que moram na cidade exclusivamente. Na cidade, como a tia já falou no vídeo anterior, o ritmo é diferente, as pessoas correm mais, né? O tempo é curto, a rotina ela tem muitas atividades, né, durante o dia. E aí, o que acontece? As pessoas vão se habituando a fazer as mesmas coisas e conseguindo tempo, porque com o tempo as coisas se evoluem, né? Sempre evoluem. Então, a rotina é isso, é aquilo que a gente faz sistematicamente todos os dias, né? E vamos comentar mais um pouquinho sobre isso na nossa aula online, e qualquer dúvida a gente vai tirar na nossa aula online ou chama a tia lá na Agenda Edu, tá bom? Nos vemos na nossa aula e até!